Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que você esteja nos acompanhando. Eu sou o Luciano Luiz, bem-vindo ao nosso podcast e hoje eu estou recebendo aqui a Márcia Maria, que vai falar um pouquinho sobre sua vida, uma nova comunicadora e também com muitas experiências para dividir com a gente. Márcia, primeiro, obrigado pela presença, para falar um pouquinho de você, um Eu pouquinho que da sua agradeço. vivência e agora também na comunicação, né? Tá gostando? Opa, gostando bastante. Vamos ver aí, tomara que o pessoal goste, os assuntos que a gente pretende estar apresentando aqui. A comunicação veio como uma base para falar de principalmente sobre profecias, que é algo assim que eu amo, mas profecia, aquela profecia bíblica mesmo, não aquela profecia, sabe? Ah, eu tenho uma profecia, alguém Eu mandou acho falar que algo aham, para você, né? Então, para falar literalmente referente profecia bíblica, o que Deus quer dizer através daquilo que todos têm medo, que é o Apocalipse, né? E na verdade, Apocalipse nada mais é do que uma carta de amor. Literalmente, Deus quer que o ser humano não seja pego de surpresa em nada. Deus quer que nós não sejamos enganados em nada, absolutamente nada. e quando a gente fala da Bíblia, né, que é algo que as pessoas se afastaram muito nos últimos anos, infelizmente, cada página, cada linha, ela tem um significado e dentro das próprias profecias que para cada um é muito individual, né? As interpretações também elas significam coisas distintas, lógico, há um grande propósito, mas o que eu vejo é que depende muito também do seu momento, da fase que você se encontra. É impressionante quando você abre a Bíblia ou ouve a palavra, sendo em qualquer momento, aquilo vai te atender dentro de uma adversidade, de um objetivo, de um caminho. Você acha importante também passar isso, essa sobriedade espiritual às pessoas, que elas precisam ter um, um corrimão ali espiritual para se apegar e viver no meio dessa sociedade? Olha, eu falo para você que o mal da sociedade hoje é eles terem se afastado do Criador, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, literalmente ela é a palavra. Então, hoje nós temos, milhares de denominações. Eu fico muito triste, em ver, as pessoas, elas pegam um texto fora do contexto, e aí vira um pretexto para você montar uma denominação e passar a olhar o próximo como cifrão. Não, eu vou trazer aquela pessoa, porque a pessoa ganha tanto, e aí ela faz e ela deixa a essência. Mas cabe a cada um de nós procurarmos a essência. A essência é Deus. Agora, a Bíblia, ela é obrigação nossa de lê-la do início ao fim. E não só ler, né? Ler e ter como ah, um livro de cabeceira, um livro de consulta, um livro ah, de renovação, um livro de inspiração, porque tem gente que fala assim: ah, eu li a Bíblia já, mas faz muito tempo. Não. Não, não, l- não fo Deus fala conosco. Quando eu falo de você ler a Bíblia, eu falo você ler o início ao fim. Sim. Por quê? Porque você vai como que você lê uma história, como que você vai ler um livro apenas, lendo o índice e o final? Não tem como. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Quando você não lê, você fica à deriva. Você fica exposto àquilo que você pensa ou que o outro pensa. Não, eu tenho que ler para que eu possa ter uma base para dialogar com você,
né? Eu ouvi uma vez de um pastor de uma denominação muito grande, né, muito grande, muito forte nas mídias, tal. E sabe aquelas, a pessoa, ele estava fazendo umas perguntas lá e os ouvintes respondiam, tal, faziam perguntas para ele, ele respondia ali ao vivo. E me chocou muito, porque não foi ninguém que me disse, eu ouvi, eu estava na sala e uma ouvinte falou assim: escuta, pastor, no livro de Daniel, lá tem uns bichos ali. Eu queria saber sobre esses bichos, porque lá fala do leão, fala do urso. E aí esse pastor falou o seguinte: minha irmã, vamos cuidar do amor ao próximo, deixa o bicho para zoológico. Coisas de bicho é para zoológico, quer dizer, é uma irresponsabilidade muito grande. Tudo que está na Bíblia é para o nosso conhecimento, nada está lá à toa. Até a questão da genealogia, que é algo cansativo de você ler e tal. Depois que você para, pensa, lá na frente, você leu tudo e você vai daqui, vai dali, estuda outros livros, e aí você fala: bom, qual é a genealogia? Da onde Jesus veio? Você vai para a genealogia, você encontra da onde ele veio. Uhum. Eu quero saber da onde eu vim. Vai para a genealogia bíblica que você vai saber de onde você veio. Então, é muita irresponsabilidade que tem. Mas assim, Deus é amor? Ele é amor, mas ele é justiça, né? Felizmente, graças a Deus, ele é justiça. Ô, Márcia, a gente tem vivido numa sociedade cada vez mais distante dos propósitos de Deus, né? Como você disse, do amor ao próximo, e quando você diz justiça, você diz do seguir o seu caminho na paz, dentro daquilo que a gente pode prosperar como o bem ao próximo. Por que que hoje talvez a gente tenha uma sociedade tão distante de tudo isso? Você acha que essa loucura, essa concorrência tem colaborado para que as pessoas, na sua grande maioria, comecem a se afastar um pouco da fé, do amor e de Deus efetivamente? Na minha opinião, é assim: você tem do lado de cá, de um lado, as pessoas querendo que a religião se amolde a elas. Elas não querem conhecer quem é Cristo. Por que que ele morreu? Por que que Jesus se permitiu morrer, né? Por quê? As pessoas não querem saber, porque se elas realmente forem atrás da verdade, elas vão ver que isso aqui não se amolda ao que eu quero. Então, ó, não quero saber disso aqui. Eu quero isso aqui. Então, criaram várias denominações, como se fosse uma vitrine. Olha, eu aceito isso aqui, viu? Aí você, para aliviar a tua consciência, você fala: então deixa eu pegar essa religião aqui e me vestir, e apaziguar a minha mente. Porque como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco através do nosso lobo frontal. Não tem outra forma de Deus falar conosco. Então, o Espírito Santo, quando é que fala conosco através do nosso lobo frontal, e ele começa a falar conosco, começa a nos incomodar. Ó, isso aqui está errado, você fazer isso aqui. Então, para eu apaziguar aquele conflito interno, eu começo a fazer o quê? Hoje eu vou na igreja, vou lá, para apaziguar a minha mente. Eu não quero saber de conhecer, eu não quero conhecimento, porque o conhecimento transforma, né? Então, você vê, e aí é onde começa a vir o comércio. A religião não é um remédio, né? Eu brinco isso muito, que as pessoas procuram a religião só no momento de dor. Isso é muito triste. Sabe por quê?
uma coisa que todos nós sabemos, que vamos morrer. É, e aí, se você não sabe a essência, tá? Eu tô aqui por quê? É algo que faz parte do ser humano. Meu, eu tô aqui pra quê? Vim pra quê? Vou pra onde? E aí você procura, inclusive, religiões que dê respostas de acordo com aquilo que você quer. Não com o que é, mas com o que você quer. Ninguém quer saber de uma religião onde ela vai enfrentar, literalmente, o juiz, o Deus que vai estar ali, os livros, né? Ninguém quer saber que o que ela faz é registrado. Não, eu não quero saber disso. Né? Eu quero saber dessa daqui, porque o cara fala legal, o cara conta umas piadas no meio do culto, o cara é coaching. Não, eu quero um pastor coaching, eu não quero um pastor que venha falar aquilo que eu não quero ouvir. Não, não quero. Então você vê que as pessoas elas querem ser enganadas, né? Então hoje a questão da mídia está muito complicado. As pessoas ficam no celular muitíssimo tempo. Nós temos aqui no nosso meio aqui, que muitos chamam de terceiro olho, mas é a hipófise aqui. E essa já foi comprovado que o uso da tela, muito uso da tela, ela mexe com a nossa caixinha preta, que é a nossa hipófise. Então, isso desencadeia o quê? Ela vai desencadear essa loucura que nós estamos, essa depressão que o pessoal está sentindo, essa angústia. Eh, eu falo sempre assim: olha, você quer um remédio melhor do que o Rivotril? Você está com falta de sono? Meu, sabe o que você faz? Vai ler a Bíblia, do início, é sério, não como castigo. Leia a Bíblia para conhecimento. Eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar por experiência própria. Vai te dar um sono. Mas é aquele sono. Meu, você Aquela paz. pegou. Mas não é só o sono da paz, é literalmente você não consegue, você dorme. Você dorme. Porque você querendo ou não, o público querendo ou não, a Bíblia é um livro sagrado. O inimigo não quer que você tenha acesso a ela. Então é algo assim que te dá aquele sono, mas supere esse sono, durma, que você vai dormir o sono dos deuses, Dos mas justos. na hora que você acordar, continue lendo, não desista. E faça da Bíblia um hábito. Então eu sempre falo assim, pessoal, você quer ler? Crie um hábito, ou você leia de manhã, ou você leia à tarde, ou você leia à noite, mas todo dia dentro daquele horário. A outra coisa, leia não de forma aleatória, leia do início. Então, por exemplo, hoje eu li o capítulo 1. Amanhã eu sei que é o 2. Depois de amanhã eu sei que é o 3. Se por um acaso você dormir na metade do capítulo, não dê continuidade, volte. Eu dormi na metade do capítulo 2. Meu, volte e comece de novo a leitura. Isso é muito importante, isso vai criar um hábito em você. Esse hábito, você vai deixar de ser boi de manada. Literalmente isso. E esse boi de manada, quando você cita a mídia, é exatamente a gente fugir disso, né? Porque a grande mídia, né? Os grandes veículos de comunicação, é muito difícil você ver qualquer manifestação de pregar uma palavra de sabedoria, uma palavra de fé. Isso se dá não por uma ideologia. Eu acho que é um movimento absolutamente pensado para gerar uma alienação e, por consequência dessa alienação, o consumismo de um conteúdo vazio, mas que te alimente. Como, por exemplo, você citou também a coisa das pessoas ficarem no celular, que as pessoas ficam 7, 8 horas, às vezes, com o telefone na mão, e aí você pergunta, o que que você viu? Ninguém viu nada. A pessoa não lembra o que ela viu. Então, eu acho que é absolutamente pensado dentro de um formato de quase de escravidão cerebral, assim, Exato. dentro das pessoas, né? Tá virando. Na verdade, o marketing.
ele estuda isso, né? Ele estuda como que ele pode te pegar, o que ele pode te lançar, você tem as mensagens sublimares, e atrás de tudo isso. Agora, a Bíblia, a leitura ali, você pegar um livro sagrado, olha só, na hora que você vai, quando você vai para a história protestante, lá atrás, né, você vê homens que deram a vida deles para que a Bíblia chegasse na tua mão e chegasse na minha. Eles deram a vida, isso tem um preço, né? Que preço é que você acha que eu vou pagar por simplesmente negligenciar? É o preço que a sociedade está pagando hoje. Ser boi de manada. Então, o que que é esse boi de manada? Olha, aquele lá fala legal, legal. Então eu vou nele hoje. Amanhã, pô, aquele lá falou melhor do que aquele. Eu acho que eu vou naquele. E hoje o pregador coaching, E o legal né? é aquilo que você disse, né? O legal é aquilo que a pessoa quer ouvir. Não necessariamente que seja o legal. Mas você entendeu? Eu querer ouvir aquilo que eu quero ouvir, aquilo não é, isso não é a essência. Isso. Porque o que Deus, ele, dentro de toda, do início ao fim, o que ele propõe a cada ser humano é uma paz que o mundo não pode dar. Sim. Só ele pode dar, mas ela tem um preço também. Qual é o preço? É o meu tempo, é o teu tempo. Você tem que ter tempo para você conhecer a Deus. Você tem que se dar ao privilégio de ter tempo. E olha, lá em João 17:3, se não me engano, Deus diz o seguinte: que a única responsabilidade do homem é conhecer a Ele e ao Filho dele, a quem Ele enviou, que é Jesus Cristo. Então, essa é a minha única responsabilidade. Eu não vim aqui com a responsabilidade de ser atriz, médico, seja lá o que for. Não, a minha responsabilidade, em primeiro lugar, está em conhecê-lo. Porque a partir do momento que eu o conheço, tudo começa a mudar. Eu começo a ser, eu começo a ser humano. Sim. Literalmente isso, eu começo a ser humano. A sua existência começa a fazer sentido, né? A partir do momento que a minha existência começa a fazer sentido, eu passo esse sentido para você, você passa para o outro, que passa para o outro, e esse passa a ser o propósito da missão. Qual é a missão? Conhecer a Jesus Cristo e saber que Apocalipse foi escrito, todo mundo fala Apocalipse, tá? A profecia está em Daniel, onde fala dos bichos, né? Então a profecia está em Daniel. Isaías, Daniel, Ezequiel, mas Daniel e Apocalipse ela revela o que está em Daniel. Então, quando você fala, não, eu quero conhecer a Deus, é inacreditável a forma como Deus age na vida de cada um. E por incrível que pareça, o dinheiro, ele passa a não ser, você passa a não dar importância para ele, porque de fato o dinheiro ele é importante, mas ele tem o limite dele, né? Ele não pode se tornar mais importante do que o que a gente comentou, o sentido Exatamente. do fato de você estar aqui, de você estar convivendo com outras pessoas. Agora, a sociedade hoje, ela se faz de uma maneira, e quando eu digo a sociedade, eu não estou falando do universo do Brasil, estou falando do mundo, Do mundo. de colocar a importância do dinheiro como a maior referência. Isso também eu entendo ser muito pensado para Sim. enfraquecer os princípios do que vale realmente a pena na nossa estada aqui na Terra, porque parece que as pessoas não param para pensar por que que você está aqui. Gente, a vida, se a gente pensar de uma forma matemática, que não tem como, mas se você tentar sair, se desprender de tudo, você nasce, você é uma criancinha que teoricamente você não sabe nada, você vive ali num núcleo dentro da sua família, de repente você cresce, de repente você começa a ter noção dos significados da vida e você de repente vai embora. Sim. Cara, se você não tiver entender que há uma missão celestial
que é um grande presente você acordar todo dia. Cara, quando você dorme, você está desligando. Você está ali se recuperando, você está descansando, mas para quem olha uma pessoa dormindo, é muito semelhante de uma pessoa que não está mais aqui. E de repente você tem o Exatamente. dom da vida, de acordar, e as pessoas não se atentam a isso. Você acha que esse mundo e esse conceito ainda pode ser reversível dentro de algumas mensagens que a gente tem recebido muito claras, né, no dia a dia? Ou a sociedade caminha para esse caos que também faz parte quando você lê e você entende que a sociedade vai pagar pelos seus atos de uma forma até para se reconstruir? Bom, como eu te falei, eu, como estudante de profecia, gosto muito de profecia. E para mim, essa última geração, quando eu olho no contexto, assim, às vezes eu estou no trem, às vezes eu estou num lugar onde tem muita aglomeração de pessoas, ou no trânsito, as pessoas no geral, e eu olho assim, falando: Senhor, literalmente somos a última geração, e creio mesmo que estamos vivendo, que somos a última geração, e a gente está vivendo coisas que a sociedade nunca viveu antes, né? Eh, então eu não acredito que vai ter uma reversão. Esse índice de suicídio, se você tem suicídios da classe jovem aí, a juventude se suicidando, pessoas de classe média, classe alta, aí você vê que o dinheiro ele não pesa, porque você vê Sim. pessoas que têm muito dinheiro se suicidando. Por que o suicídio? A pessoa não quer morrer, já foi comprovado isso. A pessoa quer tirar aquela dor que tem no peito dela. Então, aquela dor que vem da onde aquela dor? Aquela dor ela vem justamente por conta desse conflito que a pessoa vive, de não saber de onde ela vem, para onde ela vai, as coisas passam a não fazer sentido para ela, de um mundo vazio, um mundo oco, um mundo que tem o ser humano como seu Deus, né? Então as pessoas vão. Eu ouvi, acho que tem uns 20 dias, saiu no jornal o noticiário de um autorefilista, isso, aquele que faz, Uhum. né? E ele, aos 36 anos, o cara, ele era competidor, tal, e ele veio a falecer, né? É por conta do que ele tomava, tal, ele veio a falecer. Então, aí eu fiquei pensando, meditando, eu falei, pô, o que que a pessoa viveu de o que que ela viveu? Viveu alguns minutinhos de glória e pagou com a vida. Ela não comeu o que ela queria, ela não foi, porque o pessoal é muito rigoroso com a alimentação, com o sono, tudo. E viveu por nada. Vai acordar, porque a Bíblia fala que a morte é um sono. Ela vai acordar e vai se deparar diretamente com Cristo, com o juízo, né? O juízo final, dando o veredito, né? Então, eh, voltando à tua pergunta, eu vejo como a sociedade, ai, vai melhorar? Não, não vai. Vai piorar? Vai piorar. Né? Por quê? Porque, de acordo com as profecias, estamos vivendo a última geração. Então, é isso que eu acredito, assim, sem um pingo de dúvida. E o que fica muito claro para gente é que os movimentos, né, não para salvar, mas os movimentos para tentar diluir isso, principalmente o sofrimento, são cada vez mais escassos, né? Cada vez menos propagados, cada vez menos abraçados, e a gente começa a enxergar pequenos nichos, eh, como foram talvez os apóstolos, como foram os seguidores, de pessoas que são sobreviventes dentro de uma teia que é quase, como você disse, dá para considerar irreversível, né?
É irreversível e assim, é aquilo que eu volto a falar, né? Hoje você tem os coachings, né? Os coachings da Bíblia, né? Onde ele fala assim: está passando por problema? Meu, vai na igreja. Vai lá. Você precisa ir na igreja. Você não precisa de igreja, você precisa conhecer a Deus. Você tem que dobrar os seus joelhos. Por que que eu falo dobrar? Nós conversamos com Deus andando, caminhando, no carro, no trem. Nós falamos com Deus aqui, ó. Sim. Deus está conosco, ele não se separa de nós. Então eu preciso me dar a esse privilégio. Quando você está só e você se ajoelha, é um privilégio, você está reconhecendo o Criador como seu Deus, você está tomando um tempo, você está tendo um encontro com Ele. É impossível você não sair desse encontro melhor. Eu falo com consistência. Sim. É impossível. Agora, não, eu não quero me ajoelhar, não quero falar com Deus. Mas eu vou lá, vou lá ver o que aquele pastor fala. Aí É você chega legal, é lá, ele é engraçado. legal, meu, ele é super Uhum. engraçado. Aí ele chega para você e fala assim: sua vida vai mal. É óbvio que naquele montante, para alguém, a vida vai mal. Aí o cara fala: tá falando comigo. Você tem um problema. Você Eu tem um falo isso, todo mundo tem um problema. problema. É coisas óbvias, né? Aí você fala, ó, Você tem um grande sonho. você tem um grande sonho, ó, mas você não anda fiel nos dízimos. E aí É, e por conta disso você está passando o que você está passando. Gente, isso é uma falácia. Então, assim, sim. aí você faz o quê? Aí você fala, não, eu preciso dar, eu preciso dar. Como se Deus fosse banco. Como se se o meu Criador, o Se dono esse de tudo. interlocutor fosse o agente, né? Fosse o corretor divino. Você entendeu? Então você assim, você está menosprezando o Deus Altíssimo e está falando aqui, ó, Senhor, ó, eu vou te dar aqui R$ 1.000, viu? Mas eu quero 10.000 semana que vem, porque o pastor lá, ó, ele falou que eu dou 1.000 e me dá Olha, 10. a doença Olha lá que não lá, sei quem hein? da minha família tem, eu preciso que cura, né? Porque eu tô pagando aqui a. Não é um banco, né? Você entendeu? Então, Sim. assim, é muito triste você ver isso. É muito triste você ver as pessoas serem enganadas, mas elas são enganadas porque elas também querem a prosperidade, elas não querem Deus. Elas querem o dinheiro. Só que tudo é muito passageiro. Você morreu, para que que serve o dinheiro se você morreu? Então, não é melhor você procurar o dono de tudo isso? Procura ele primeiro, né? Porque o dinheiro, ele é importante, mas ele não é a essência. Se a palavra não for a grande essência do seu caminho, não tem nenhum sentido, né? Não tem nenhuma conquista, não tem. Por isso que eu até comentei contigo, né? A gente coloca a fé acima da própria família. Por quê? Porque a fé é o que faz você ter família. É a fé que faz Exato. você acreditar na sua família. E é isso que falta, né? As pessoas, não, eu preciso, ó, primeiro eu preciso ter a casa X, o carro X, o celular X, e aí depois, lógico, eu vou para a igreja. E, e, é, É e ao não é. contrário, deveria ser ao E não é nem contrário. ao contrário, primeiro você tem que saber por que você quer ir para a igreja, Sim, né? Você não vai para a igreja porque você exatamente. precisa mostrar para a sociedade, enfim. Marcia, deixa eu, antes da gente encerrar, também te fazer algumas perguntinhas. Queria que você fizesse, né, nesse bate-bola, que você falasse sobre vida para você. Vida é um privilégio, gente. Vida é privilégio. Família. Família é base. Tem pessoas que optam, né, em não ter filhos, umas porque optam, outras porque não puderam, mas assim, é bom demais você ter filhos, é bom demais você ter netos, é bom demais você ter mãe, é um privilégio. A gente falou muito sobre isso no bate-papo, mas eu gostaria que você sintetizasse o que é fé para você. É tudo. Fé, é tudo. É a base para você ter paz. E a paz, a única forma de você ter paz é você conhecer o Criador dos céus e da terra, que é Deus Jesus Cristo.
Para a gente fechar, se deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, que esse momento sirva de inspiração para cada um. Obrigado pela sua entrevista, pelo seu bate-papo. Gente, conheçam a Bíblia. Conheçam a Bíblia. Leiam a Bíblia do início. Se deem a esse privilégio, porque é o maior privilégio que você pode dar a você e a sua família. Márcia Maria, fechando o nosso bate-papo, e a gente volta na próxima com mais convidados, com mais personagens, com mais histórias. Valeu, gente!